Com o jornal Gente acionando Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos, o Barão que acompanha o que acontece agora no oeste do país com toda a preocupação sobre a região de Los Angeles. Ontem o Barão já trazia a atualização daquele momento e de ontem para hoje o fogo segue sob controle e a situação se agravou, não é, Barão? Fora de É controle. isso, Thaís. Bom Segue dia. fora de controle, segue descontrolado o incêndio e agora com novos focos, né? A gente viu ali na região de Hollywood Hills, que é muito mais perto, de onde o pessoal conhece, da Calçada da Fama, que também começou um novo foco de incêndio. E aí há uma preocupação maior, porque a gente está falando de uma zona, digamos, mais urbana, né? É claro que o incêndio que a gente falava ontem é aquele que acabou destruindo a região ali de Palisade, a região de Malibu, onde ficam muitas mansões, artistas de Hollywood, atores e atrizes que simplesmente perderam suas casas. O número oficial de mortes é de 5, mas autoridades já admitem que esse número vai subir. Ontem eles falavam, durante uma entrevista, que muita gente acabou ficando ferida, queimada dentro das casas, porque ou não conseguiram sair, ou porque preferiram ficar em casas com pais idosos, sem querer deixar cães, gatos, enfim, acharam por bem ficar em casa. O problema é que isso acabou deixando muita gente ferida e trazendo ainda mais problemas para os brigadistas, para o pessoal do Corpo de Bombeiros. São mais de 1.800 homens trabalhando, mas não está sendo suficiente para conseguir controlar essas chamas, em especial por causa do tempo seco e dos ventos muito fortes que ainda atingem a região. Agora há pouco, nossa Beatriz Ferretti estava acompanhando um detalhe envolvendo o tamanho dessa destruição. São 2.000 imóveis destruídos até agora, uma área queimada equivalente a mais de 20.000 campos de futebol, ou seja, uma extensão muito grande. E aí começam as reclamações. Primeiro, com relação à falta de água. Os bombeiros não estão encontrando água tanto à disposição em alguns locais. E, principalmente, reclamações com relação a uma decisão da prefeita de Los Angeles, que cortou uma verba de 17 milhões de dólares que seriam destinados justamente para os bombeiros. Isso acabou repercutindo muito por lá. Afinal de contas, os bombeiros dizem que não estão na capacidade máxima justamente por causa desse corte feito pela prefeita de Los Angeles. Barão, essas pessoas que saem das suas casas recebem algum tipo de assistência? Porque a gente tem visto aqui, acompanhado muita declaração de pessoas saindo, assim, com nada na mão, às vezes uma mochilinha e um cachorro. E a pessoa fala, para onde eu vou? Para onde? É reto, é à direita, é à esquerda? Como é que vai ser a partir de agora? Deu tempo de organizar isso, Barão? Não, Thaís, não deu tempo ainda. As pessoas estão indo para casas de parentes, de amigos, lugares mais distantes de onde estão esses focos de incêndio, mas não tem até agora nenhuma estrutura montada. É sempre bom dizer que, em especial, onde o incêndio foi mais forte, região de Malibu, região de Palisade, são mansões, né? Então, são pessoas, teoricamente, que têm muita grana. Isso, claro que não exime qualquer responsabilidade de poder público, pelo contrário, não tem nada a ver. Mas são pessoas que estão indo para casa de parentes, de amigos, ficando em hotéis, mas não tem uma estrutura montada, por exemplo, de albergue ou para receber num ginásio poliesportivo, como a gente já viu em outras tragédias. Foi tudo muito rápido, os incêndios cresceram de uma forma impressionante, numa velocidade impressionante, e até agora as autoridades públicas não estão conseguindo dar essa resposta, nem de apoio às pessoas, nem de conseguir, de fato, combater os incêndios. O presidente Joe Biden ontem foi até a Califórnia, anunciou o apoio de 1.000 homens da Guarda Nacional, bombeiros de outros estados também estão indo para lá para ajudar a combater as chamas, mas a gente sabe muito bem que é muito difícil um incêndio ambiental, um incêndio que pega na floresta, na mata, né, na região das montanhas, conseguir ser combatido nesse momento. Barão, ontem a gente falava sobre isso, mas eu me permito insistir porque todas as pessoas que conversaram comigo no decorrer do dia a respeito desse assunto fizeram a mesma pergunta para mim e foi a minha surpresa que ela continua. Quer dizer, você tem muitos incêndios na época do verão californiano, né? Nós estamos no inverno nos Estados Unidos e você mesmo assim tem um incêndio dessas proporções.
por causa das características do inverno, e o inverno ser muito seco ali na Califórnia, ou porque a gente já está falando de questões de mudanças climáticas e já não tem mais época certa para esses incêndios, Barão? Vamos lá, então, Sabino, dá o dado desse ano, aliás, do ano passado. Choveu na Califórnia nesse ano, e por isso o mato subiu, o mato estava mais alto do que o normal. Então, não tivemos tantos incêndios no ano passado como tivemos, sei lá, em 2023, 2022. Então, foi um ano mais ou menos atípico. O mato está alto. E, segundo os bombeiros, isso facilitou com que esse fogo se espalhasse também mais rapidamente e tivesse fora de controle. Então, são duas situações, digamos, diferentes do que você estava aí falando da situação da Califórnia. Então, choveu mais em 2024 e o mato está mais alto. Agora, é uma época também de seca. Então, não só agora, né? A Califórnia sofre com problemas de seca praticamente durante todo o ano. Mas agora está sofrendo. Então, tivemos isso. E para piorar, a condição do vento, que foi algo completamente fora do normal. A gente tinha um alerta de vento, os ventos chegaram a 160 km por hora. É uma velocidade de vento de furacão, de tornado. E isso foi justamente o que ajudou a que essas chamas acabassem se alastrando. Então, é uma combinação de fatores que acabou levando a essa situação terrível. Os focos estão aumentando em diferentes partes. É sempre bom, importante para quem está vendo a gente, ouvindo a gente. Los Angeles é muito grande, né? Imagina que você está falando de uma cidade que tem bairros enormes, com situações completamente diferentes. Ontem a gente estava falando, por exemplo, de Palisade, de Malibu, que são lugares que ficam montanha, mas já beira-mar. Hoje, nesse novo incêndio em Hollywood Hills, está falando de uma área muito mais urbana, muito mais perto ali do centro de Los Angeles. Então, são áreas completamente diferentes, com pessoas que vivem lá de maneira diferentes, mas é um problema geral. Então, são 5 focos de incêndio agora em diferentes partes de Los Angeles e a situação está bem difícil de ser controlada. E você sabe, Barão, acho que uma outra pergunta que a gente se faz é a seguinte, né? Puxa vida, se os Estados Unidos, com toda a estrutura, todo o dinheiro, todo o poder, não conseguem controlar um incêndio numa região que ele começou mais delimitada e agora está se espalhando, mas numa região de Los Angeles, como é que ficamos todos nós aqui, não é? Existe algum tipo de força nacional, algum tipo de, enfim, como é que vai se controlar isso? Porque você citou 1.800 bombeiros, quando a gente olha o tamanho do estrago, tá na cara que não vai dar certo, né? Não é fácil, Thaís, você controlar um incêndio na mata. Assim, a gente já viu em outros anos, né, o pessoal tentando, não é tão simples, não. O Biden ontem anunciou, como eu falei, 1.000 homens da Guarda Nacional indo para ajudar, bombeiros de outros estados. Mas tem a ver com as condições do tempo. Se tiver um vento desse aí, forte, continuando, é muito difícil de você segurar. Então, são condições complicadas. Ontem teve toque de recolher ali na região de Santa Mônica, que é uma região bastante preocupante. Ali tem mais gente vivendo, mais turistas, né? Uma região muito bonita do Pier. Teve toque de recolher, as pessoas não podiam sair de casa entre meia-noite e 6 horas da manhã. Teve o pessoal também toque de recolher ali na Hollywood Boulevard, que é um lugar mais conhecido, talvez, onde tem a calçada da fama em Los Angeles, em Hollywood. Enfim, o cenário não é um cenário que está, digamos, melhorando. Pelo contrário, você tem novos focos de incêndio e aí, claro, você tem uma dispersão desses profissionais atuando em diferentes locais de Los Angeles. Então, apesar de toda a expertise, apesar de toda a experiência de outros incêndios, não é tão simples você conseguir controlar chamas diante das condições de seca, de vento e de aumento, né, da quantidade de incêndios agora por lá. E o que diz a meteorologia para os próximos dias, então, Barão, em relação aos ventos? Então, vai diminuir um pouco. O que a gente viu no final de semana, na segunda-feira, né, não é o mesmo. 160 km por hora é algo absolutamente fora de qualquer realidade, né? Mas ainda assim a secura continua. Então, há uma preocupação, porque não tem previsão de chuva no horizonte. Isso, evidentemente, ajuda a contribuir com essa situação das queimadas. A tentativa agora é tentar evitar que esse incêndio se alastre, porque o problema maior é se pegar áreas, digamos assim, mais urbanas. E isso vai ser bem complicado. Por enquanto, ele está contido, digamos assim, em áreas de mata, áreas
é onde moram pessoas, áreas em que tem lá o comércio, principalmente na região de Palisade e de Malibu, que foram as mais destruídas. Mas, assim, se chegar em Santa Mônica, que fica ao lado, aí a complicação de gente é muito maior. Tem uma concentração urbana muito maior. Mas, se isso não acontecer, se continuar apenas na área de mata, digamos assim, o prejuízo é um pouco menor. Apesar de muita gente ter perdido casa, apesar de muita gente ter perdido comércio, mas não são áreas tão urbanizadas, com tantos prédios, com tantos edifícios, por exemplo, como tem ali na região da Hollywood Boulevard, ou mesmo na região de Santa Mônica. Agradecer o Eduardo Barão, falando direto de Nova York. Obrigada, Barão. Até amanhã, bom trabalho. Obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado. Até mais. 9h11. Você está aqui no Jornal Gente. Sabino, vamos para